A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Há uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos adultos, que tem um tema maravilhoso para a gente estudar junto nesse quarto trimestre. Vamos compreender sobre o nascimento desse líder profético em Israel. Estamos analisando aí os livros de 1 Samuel e 2 Samuel. Eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita a gente boa, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos e eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Deixa aí o likezinho, o joinha, deixa também o seu comentário, porque isso ajuda muito a gente a compartilhar a palavra de Deus. Pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp aí de todo mundo que você conhecer, para a gente poder falar de Jesus para mais pessoas. Lembrando a você também que a gente está disponibilizando no link na descrição o material da aula de hoje. Então vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos adultos. A lição de número 2 desse quarto trimestre tem a proposta de apresentar para a gente algo voltado para o nascimento do profeta Samuel. E a gente vai dar essa analisada com você em sala de aula. Lembrando a você que, iniciando a sua lição, é importante você começar pelo texto bíblico da palavra de Deus. Você é servo da palavra. Observe também que a sua lição hoje possui aí 3 objetivos específicos. É importante você ficar atento a isso, para não fugir do assunto, não se perder na sua ministração, e apresente também para os seus alunos que a sua lição hoje possui 3 pontos. Dica básica: apresenta o tema, ponto a ponto, isso vai te ajudar muito na sua aula de hoje. Vamos que vamos? Vamos para o primeiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto: o ambiente familiar de Samuel. Nesse primeiro ponto, você vai analisar o ambiente familiar do profeta Samuel. Como ele foi criado, quem são seus pais, o que aconteceu com a sua vida, com a sua trajetória. A gente vai observar isso em 3 subtópicos. O primeiro subtópico traz para a gente a seguinte análise: onde Samuel nasceu? Esse primeiro subtópico está baseado em 1 Samuel capítulo 1. Você vai perceber que, lendo esse texto, você vai descobrir que a família de Samuel não era uma família perfeita, mas a família de Samuel era uma família que constantemente buscava ao Senhor. E alguns estudiosos chegam a dizer que as famílias daquela época, as famílias dos tempos de Samuel, eram famílias que possuíam problemas como problemas de hoje. Naquela época existiam, por exemplo, crises familiares, existia também conflitos no lar e existia também outro probleminha que é um pouco diferente dos nossos dias. Existia naqueles dias a poligamia, onde um homem poderia se casar com mais de uma esposa. Nós estamos falando aqui de um período da época dos juízes. Esse período da época dos juízes de Israel é tratado pela Bíblia como um período em que Israel vivia na presença do Senhor quando esse juiz servia a Deus, mas passando o período dessa vivência na presença do Senhor, o povo se afastava e desviava do caminho do Senhor e ia para o caminho do mal. 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 22 ao 28. Nós temos a informação que o pai de Samuel, conhecido como Eucana, pertencia à família de Coate, os coatitas. E de acordo com 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, nós encontramos outra informação. Nós encontramos a informação de que Samuel servia ao Senhor de todo o coração, cresceu, viveu e morreu em Ramá. E 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, nós entendemos que, assim como Eucana, seu pai, Samuel também fazia parte da família dos levitas. Ele também era um levita do Senhor e fazia o seu exercício ministerial no território da tribo de Efraim. Então, pela Bíblia, a gente já está conhecendo as origens do profeta Samuel.
Vamos avançar agora para o segundo subtópico, continuar analisando essas origens, sobre essa questão familiar desse profeta. A bigamia estava presente. O que é isso? É aquele entendimento em que um homem do período de Samuel se casava com mais de uma esposa. Aqui foge do padrão que Deus estabeleceu, o padrão nuclear entre um homem e uma mulher e filhos. Mas o que está acontecendo aqui? O pai de Samuel tem mais de uma esposa nesse período, porque nesse período histórico isso é permitido. Mas, de acordo com Gênesis 2:24, está escrito que o propósito de Deus não é o da bigamia e nem da poli, mas, na realidade, é o propósito de se casar apenas com uma esposa. Nesse período, esse propósito foi desvirtuado. E, de acordo com a própria Bíblia, homens que tiveram mais de um casamento tiveram grandes problemas gravíssimos em seu seio familiar. Por exemplo, nós temos o exemplo do próprio Davi, nós vamos estudar ele futuramente aqui. Nós temos também exemplo do próprio Abraão e encontramos várias passagens bíblicas a respeito desses conflitos. Mas aqui nós estamos analisando que não era diferente também com o próprio Samuel. Então você percebe que Samuel, ele servia ao Senhor, mas a sua família não era perfeita. E uma aplicação que a gente pode retirar aqui até para apresentar aos nossos alunos, Deus escolhe pessoas imperfeitas para a sua obra. Deus escolhe pessoas que não têm condições, pessoas que são desprezadas, pessoas que vivem em um seio familiar, às vezes em conflito. E Ele escolhe essas pessoas, renova, capacita, purifica, santifica, restaura, coloca na presença dele para a sua obra. O próprio texto bíblico faz questão de narrar que a mãe de Samuel, Ana, servia ao Senhor, e Penina, sua companheira, ela também servia ao Senhor. Porém, ambas tinham conflitos. Por quê? Penina podia gerar filhos, Ana já não podia. E é interessante que o texto bíblico faz questão de dizer que Eucana, ele era apaixonado, ele tinha um carinho imenso por Ana, porém não podia gerar filhos com ela, ela era estéril. E por causa desse fator, naquele período era permitido, às vezes até mesmo tolerado por lei, naquele momento, que um homem pudesse se casar com outra esposa se a sua primeira esposa não pudesse gerar filhos. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 15 ao 17, é um texto que vale a pena a gente ler em sala de aula com os nossos alunos. E aqui você percebe nessa narrativa bíblica, no próprio contexto familiar do profeta Samuel, que a vida na sua casa, entre a sua família, não era muito fácil. Apesar que Samuel, ele nasce, ele tem um período de tempo em casa, ainda criança, mas logo após ele é enviado então para o tabernáculo. Aqui a gente está entendendo que as origens de Samuel não são origens perfeitas. E aqui a gente retira lições poderosas para apresentar em sala de aula. Não importa qual seja a sua origem, se Deus te escolheu, a obra dele é real e a obra dele tem um poder restaurador para a sua alma e para a sua família também. Vamos avançar então para o terceiro subtópico, aqui do ponto número 1, que trata sobre o seguinte assunto: uma família piedosa. Apesar da família de Samuel ter conflitos, no capítulo 1 de 1 Samuel, você encontra algo que é interessante. Essa família era uma família piedosa. Todos os anos, o próprio Eucana subia para sacrificar ao Senhor. Ele oferecia sacrifícios pela geração de filhos de Penina, mas ao mesmo tempo, no capítulo 1, nós somos informados, mesmo Ana sendo estéril, ele também agradecia por sua esposa. Veja algo de fé aqui.
Veja algo poderoso de Deus para a gente poder aplicar. Ele já agradecia antes mesmo de receber. Ele já acreditava junto com a sua esposa antes mesmo de ter algo em mãos, antes mesmo de Samuel nascer. E ele saía da sua casa e ia para Siló adorar a Deus. E Siló era próximo de Betel, local onde Deus teve um encontro pessoal com Jacó. Betel passou a ser chamada assim como casa de Deus. Olha que coisa linda, esse casal, essa família, esse núcleo familiar daquele período adorava ao Senhor, tinha sua vida piedosa. Aqui a gente aprende lições poderosas também. Nós somos normais, somos humanos, temos dificuldades, toda família tem problema, mas uma coisa que a gente percebe aqui dentro do texto bíblico é que mesmo diante dos problemas, mesmo diante das crises, a família de Samuel adorava o Senhor, buscava a Deus, era uma família piedosa. E isso é importante a gente aprender algo aqui para a gente passar para os nossos alunos. Nós precisamos entender que em todo tempo precisamos estar com o Senhor, buscar a Deus, adorar a Deus, assim como os próprios familiares, pais do profeta Samuel. Finalizando o ponto número 1, vamos avançar então para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto. Samuel, fruto de oração. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Aqui nós estamos ainda analisando o capítulo 1 de 1 Samuel. Você percebe que Samuel ele é resposta de oração. Samuel é fruto da verdadeira oração de um casal, de uma mãe que pede a Deus uma resposta e Deus responde. Vamos observar isso em 3 subtópicos aqui na aula de hoje. O primeiro subtópico do ponto número 2 trata sobre o seguinte assunto: a humildade de Ana. Ana é um personagem espetacular nas Escrituras. É uma mulher humilde, uma pessoa de Deus. Ela sabia que não poderia gerar filhos, mas mesmo assim ela busca o Senhor e ora. Ela agradece, ela coloca a vida diante do Senhor, ela coloca o seu coração no altar de Deus por um pedido impossível. De acordo com 1 Samuel, capítulo 1, versículos 6, 9 e 10, você percebe dentro do texto bíblico que Penina, rival de Ana, fazia de tudo para irritar Ana, para que ela perdesse o controle ao subir para a casa de Deus na adoração, mas ela permanecia calada, também colocando seu coração diante da presença de Deus. E você percebe dentro do texto bíblico que ela busca a presença do Senhor. De acordo com Provérbios 31:30, Ana assume para si o papel da prudência e a gente precisa aprender isso. Lições com essa mulher de Deus. Quando a gente é provocado, a gente precisa ter sabedoria. Quando a gente é desafiado, precisamos pensar primeiro, não ser levado pelo momento de ira, pelo momento de provocação, mas em primeiro lugar, colocar a nossa vida na presença do Senhor e pensar antes de agir. E de acordo com 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 e 13, sabe o que Ana faz? Ela derrama o coração dela diante do Senhor. Ela derrama a sua alma diante da presença do Deus vivo. E é claro que aqui você pode retirar uma aplicação maravilhosa para a vida dos seus alunos. Ensine-os a colocar todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, todas as suas lutas, seus desafios, seus anseios diante da presença de Deus com sabedoria. Finalizando o primeiro subtópico, vamos para o segundo aqui do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Ana e a sua amargura de alma. Esse é o segundo subtópico. Você percebe que ela era desafiada, ela derramava sua alma diante do Senhor, mas ela também passava por crises pessoais. Ela coloca sua vida diante do altar de Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor providencie respostas. O mesmo sentimento de frustração também é encontrado no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 20. Ana tinha sua frustração pessoal, porque não poderia gerar filhos. E esse sentimento era terrível para aqueles dias. As mulheres desejavam dar à luz a filhos, especialmente filhos homens.
E Ana não poderia gerar nenhum. E ela derrama o seu coração diante do Senhor, coloca os seus anseios, suas frustrações diante de Deus, tal ponto que o próprio sacerdote Eli traz uma palavra para ela. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17. Está escrito que ele olha para aquela mulher e diz que o Senhor conceda o que você está pedindo. Que o Senhor conceda ao teu coração, à tua oração, aquilo que você tem colocado diante dele. Você percebe que essa mulher coloca o seu coração diante de Deus. Você percebe que essa mulher, ela desabafa diante da presença do Senhor no santuário, diante do Deus vivo. E de acordo com 1 de Pedro 5,7, a nossa ansiedade deve ser lançada no Senhor. Olha que aplicação. A Ana nos ensina a buscar a Deus, exaltar o Senhor, mas ao mesmo tempo adorar, colocar o nosso anseio, as nossas frustrações diante do Deus vivo, porque o Deus vivo tem resposta. Vamos avançar então para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O pedido de Ana. Você percebe que essa mulher de Deus tinha crises, frustrações, anseios, mas ela pede em oração e Deus responde. Esse é o nosso terceiro subtópico. De acordo com 1 Samuel 1:12, está escrito que Ana orou ao Senhor e orando ela fez um voto a Deus. Ela disse que ela consagraria o seu filho para ser um levita na casa de Deus, para servir ao Senhor. Que mulher de fé, que mulher de ousadia, que mulher também de propósito aqui. E de acordo com Números 4:3, o ministério do levita durava até os 50 anos de idade. O que ela está dizendo? Eu vou consagrar o meu filho já no início. Vai servir a Deus. Vou colocar na tua mão, Senhor. Ele é teu. E de acordo com 1 Samuel 1:11, ela ainda faz outro propósito. Ela diz, Senhor, vai ser consagrado desde o ventre. Vou fazer com ele o voto de nazireu. E o nazireado é uma separação de um indivíduo em consagração a Deus, a tal ponto que tudo que ele faz, tudo como ele age, o seu método de agir, aquilo que ele toca, também é consagrado para Deus. E o texto bíblico faz questão de dizer, ainda no capítulo 1, que Deus ouviu a oração de Ana. Se Deus ouviu a oração de Ana, Ele também ouve a sua, ouve do seu aluno, ouve do seu pastor, ouve desse pessoal que está aí com você. A gente precisa entender que Deus ouviu e respondeu. Deus ouve a nossa oração e responde. Essa aplicação especial, a gente precisa demonstrar que a família de Samuel, desse profeta, não era uma família perfeita, mas foi escolhida por Deus. Era uma família piedosa, mas também serviu ao Senhor. Mas, além de outra coisa, a própria mãe do profeta Samuel faz um voto, ora, lança diante do Senhor as suas frustrações e Deus responde. Que coisa linda! Gente, eu espero que Deus em Cristo esteja falando com você na aula de hoje. Vamos então para o terceiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto. A dedicação de Samuel. Ana dedica Samuel ao Senhor. Ela cumpre seu propósito. Ela agradece, ela honra a palavra que ela colocou diante do Senhor. Vamos analisar isso em 3 subtópicos, tá? Esse é o último ponto. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto. O nascimento de Samuel, esse é o primeiro subtópico do terceiro ponto. O texto bíblico faz questão de dizer, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, que Samuel nasceu. Sabe o que Ana fez? Colocou o nome dele de Samuel, que significa ouvido do Senhor. Em outras palavras, Ana está dizendo o seguinte, teu nome, menino, vai ser resposta de oração. Deus ouviu a minha oração. Você é ouvido de Deus. E o próprio texto bíblico faz questão de dizer que Ana dedicou ele ao Senhor, ele cresceu e se fortaleceu em Deus. Você percebe que a vida de Samuel é espetacular, um homem que é consagrado a Deus, é um homem que coloca Israel mais uma vez diante do Senhor, é um homem que obedece à voz de Deus. O livro de 1 Samuel demonstra o seu papel e é interessante como Deus cumpriu a promessa ouvindo a oração dessa mãe. Então você percebe que ela dedica ao Senhor, ela entrega ele diante de Deus, coloca o nome dizendo que ele é resposta de oração. Que coisa linda aqui que nós
estamos aprendendo dentro dessa lição. Vamos para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte assunto: o cumprimento do voto. Esse é o segundo subtópico. 1 Samuel, capítulo 1, 21. Que aquela mulher cumpre diante do Senhor a sua proposta. Ela honra a palavra que ela deu a Deus. Como a gente precisa honrar, aprender a honrar a palavra que a gente coloca diante do Senhor em voto, em dedicação a Deus. É interessante que o texto bíblico faz questão de dizer que Eucana celebrava a Deus, entregava diante do Senhor os dízimos, e agora Ana também celebra a Deus e cumpre com a sua palavra diante de Deus. Quando Samuel foi desmamado, aos 3 anos de idade, ela apresentou Samuel ao sacerdote Eli, consagrando Samuel então para o Senhor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que mulher de fé que apresenta algo diante de Deus. De acordo com Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4, há uma orientação linda para finalizar esse ponto aqui, esse subtópico com o seu aluno. Você vai perceber que se você apresentar algo diante do Senhor, colocar uma promessa diante de Deus, apresentar diante do Senhor o voto, você precisa cumprir. E Ana cumpre, ela honra, e Deus honra a oração dessa mulher. Como a gente precisa ser fiéis a Deus, tanto nas nossas ações, mas também em nossas palavras. Vamos finalizar nossa lição. O último subtópico, aqui do ponto número 3, trata sobre o seguinte assunto: a dedicação de Samuel. O que está acontecendo aqui? Aquela mulher ora, Deus responde, agora ela está dedicando a Deus. Ela colocou o seu filho no melhor lugar. Ela levou o seu filho para a casa de Deus, dedicou o seu filho ao serviço da obra do Senhor, colocou a sua família à disposição, e ela sempre lembrava o seu filho de servir a Deus. O nome Samuel é resposta de oração. Ela sempre incentivava o seu filho a buscar a Deus. Aqui nós estamos aprendendo lições poderosas. Gente, eu espero que você também aprenda essa lição. Que você apresente aos seus alunos como aquela mulher dedicou o seu filho a Deus. E como você também pode dedicar a sua família ao Senhor. Dedicar o teu filho à causa do Evangelho, incentivar os teus filhos a servirem a Deus, honrar a palavra que você coloca diante do Senhor como cristão, servo de Jesus. Gente, eu espero que Deus em Cristo te abençoe com a aula de hoje. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. Já tem aula pronta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.